Imagina que um dia você resolve procurar uma foto sua no Google Imagens usando a pesquisa reversa. Você encontra um resultado, mas na descrição não tem o seu nome, e sim o de outra pessoa. Quem é essa pessoa e por que ela tá usando sua foto? Oi, eu sou a Kemi e bem-vindos de volta em Guia de Jardim. Já sabe, né? Não esqueçam de se inscrever e já deixar o like aqui nesse vídeo. E também recomendem pros amigos de vocês. A história de hoje se chama Ele se encontrou no Google Imagens, mas não era o nome dele. O link para ela e os créditos do autor estão aqui embaixo, como sempre, na descrição, e a história foi traduzida pela equipe do Guia de Jardim. E agora, vamos lá. Quando Jeff entrou na sala de aula, ele pensou que parecia exatamente como uma escola secundária de um filme. As líderes de torcida sussurraram juntas em um canto. Os jogadores de futebol estavam rindo de maneira debochada à toa e um grupo de jovens góticos sentava-se silenciosamente nos fundos. Seu segundo pensamento foi o quão estranho era que todos parassem de falar ao mesmo tempo. O professor sorriu. Você deve ser o nosso novo aluno. Vá em frente e se apresente. Jeff se plantou na frente da sala. Meu nome é Jeff. Sim, como no meme. Meus pais se mudaram pra cá porque aparentemente esse estado cobra menos impostos ou algo assim. Eu gosto de esportes e conhecer pessoas novas, então venham dar um oi se quiserem. A classe riu. Cada um deles. Nenhuma risada veio cedo, nenhuma tarde. Apenas uma onda limpa de riso. Jeff deu de ombros e se sentou. A garota ao seu lado piscou de forma brincalhona e se inclinou em sua direção. Ei, eu sou Beth. Vou te apresentar o lugar depois do primeiro período. A escola era exatamente o que Jeff esperava. Beth o apresentou a todos durante o almoço. O lugar tinha grupos muito claros: atletas, líderes de torcida, riquinhos populares, nerds, artistas, góticos. Ninguém realmente se misturava, mas todos eram amigáveis. Jeff se juntou ao time de futebol e ao time de luta livre em poucas semanas. Ser atlético era algo natural para ele. E os atletas populares deixaram claro logo de cara que ele era um deles. Festas começaram a acontecer nos finais de semana. Os professores gostavam dele. As garotas o amavam. A vida era um pouco fácil demais. Os pais de Jeff estavam extremamente orgulhosos. Sendo pessoas ricas e bem-sucedidas, eles pareciam empolgados por seu filho estar se encaixando tão bem. Na verdade, ninguém na escola nunca discutiu com ele. Nem mesmo uma única vez. Às vezes, à noite, Jeff navegava por vídeos de esportes no Facebook. Ele notou que um garoto chamado Martin comentava em quase todos os vídeos que ele assistia. Por fim, Jeff respondeu a um de seus comentários e eles começaram a conversar. Martin tinha a mesma idade e morava em Omaha. No início, eles só falavam sobre esportes. Então, um dia, Martin perguntou: Você me parece familiar. Eu pensei que você fosse outra pessoa. De onde você é? Jeff digitou de volta. Nova York. Acabei de me mudar pra cá. De onde? Jeff encarou a tela. Ele esperou que a resposta aparecesse em sua mente, mas, de alguma forma, nada aconteceu. De onde ele havia se mudado? Ele riu da situação, mas não sentia graça nenhuma. Sinceramente, não me lembro. Naquela noite, no jantar, ele perguntou aos pais: Onde morávamos antes desse lugar? Sua mãe fez uma pausa por um momento, depois caiu na gargalhada. Vários lugares, disse ela casualmente, gesticulando com a mão. Então seu pai prontamente mudou de assunto. Jeff sentiu uma pontada de confusão antes que o sentimento finalmente passasse. Semanas depois, Jeff estava fazendo a lição de casa quando notou a caneta que estava usando. Tinha um logotipo nela: Banco Nacional de Omaha. Mais tarde, ele notou mais algumas coisas. Uma caneca de café na cozinha com outro logotipo de Omaha nela. Depois um bloco de notas. Ele mencionou esses acontecimentos para Martin, que se calou por um momento. Então ele digitou: Ei, acho que sei porque você parece familiar. Jeff franziu a testa, esperando por uma explicação. Há alguns anos, tinha um garoto por aqui chamado Bradley. Delinquente total. Sem paz, fumava, ateava fogo nas coisas, causava problemas em todos os lugares. Ele espancou um nerd na escola uma vez. O garoto acabou no hospital.
Jeff ergueu uma sobrancelha e continuou a ler enquanto, de repente, sentia uma estranha dor de cabeça começar. Então os dois desapareceram, Bradley e o garoto nerd que ele espancou. Suas redes sociais sumiram. Tudo. Outra mensagem apareceu. Você meio que se parece exatamente com Bradley. Jeff encarou a tela. Antes que ele pudesse responder, a porta do quarto se abriu e seu pai ficou lá com uma carranca. Mais tarde naquela noite, a conta de Jeff no Facebook tinha novas restrições parentais. As pessoas online podem ser predadoras. Nunca se sabe o que está por trás da tela. Seu pai explicou severamente. Jeff bufou, mas acabou deixando pra lá. E foi aí que as dores de cabeça de Jeff começaram a ficar mais intensas. No começo eram leves, depois pioraram. Então os sonhos começaram. Nos sonhos, Jeff estava na escola, mas as coisas eram diferentes. Ele não estava sendo paquerado pelas garotas populares, sorrindo no corredor ou parabenizado com um tapinha nas costas como de costume. Ele estava no chão e alguém o chutava com força na cabeça, repetidamente. Jeff sempre acordava suando. Os anos passaram. Jeff se formou no ensino médio. Seus pais estavam incrivelmente orgulhosos e seus amigos torciam por ele. Ele entrou na faculdade de Direito. Foi orador oficial e atleta de destaque. Tudo ainda estava perfeito. Exceto que os sonhos nunca pararam. Eventualmente, Jeff se reconectou com Martin, que o convidou para visitar Omaha. Quando Jeff caminhou pela cidade, todos o encararam. Um homem até murmurou algo enquanto ele passava. Bradley? Jeff voltou para Nova York inquieto e decidiu investigar. Tarde da noite, ele tirou uma selfie e fez uma pesquisa inversa de imagens. Página após página, ele não encontrou nada substancial. Então, no fim da página 15, um resultado chamou sua atenção. A imagem mostrava um adolescente que se parecia exatamente com Jeff. O mesmo rosto, os mesmos olhos, mas a legenda sob a foto dizia Bradley. Jeff clicou no link, mas o site não existia mais. Ainda assim, a imagem havia sido indexada. Encontrando a solução do problema, ele abriu o Wayback Machine, inseriu o endereço antigo e observou enquanto a página era carregada. Um artigo de Centro Estadual de Detenção Juvenil. Bradley, o menino na foto, era um delinquente problemático de 13 anos que havia sido adotado recentemente por um casal rico. O estômago de Jeff apertou quando ele leu os nomes. Seus pais. O artigo explicava que a adoção tinha como objetivo dar a Bradley uma chance de se recuperar depois de uma infância difícil. Rolando a página, ele descobriu que isso aconteceu depois que o casal havia perdido recentemente seu filho biológico. Um menino que havia morrido depois de ser brutalmente espancado por um colega de classe. Ele sentiu a sala girar enquanto lia a frase final. O menino que morreu se chamava Jeff. Jeff ligou para a mãe imediatamente enquanto andava em círculos pelo quarto no escuro. No começo, ela se recusou a falar sobre isso. Então, depois de um longo silêncio, ela suspirou. Sim, o menino naquele artigo. Ela fez uma pausa. Era você. As mãos de Jeff tremeram. Você me adotou? Mais ou menos. Sua voz estava estranhamente calma enquanto ela continuava. Você foi fortemente agredido na escola. Seu rosto ficou desfigurado. Mas você não morreu. Você sobreviveu. Por pouco. A mente de Jeff disparou enquanto ela suspirava derrotada, como se fosse apenas mais uma terça-feira. Tínhamos os recursos, um médico particular, tudo muito discreto. Ela fez uma pausa. Um especialista em transplantes de cérebro. Ou devo dizer, transplantes de corpo. Jeff sentiu frio. Sentiu o mundo girar enquanto ele engolia em seco. Uma gota de suor escorrendo pelo lado do rosto. Então nós adotamos Bradley e fizemos bom uso dele. Você recebeu o corpo de Bradley, querido, disse ela, sua voz assumindo um tom mais suave. Suas memórias foram apagadas. Queríamos que você tivesse uma vida perfeita. Você mereceu depois de tudo o que passou. A voz de Jeff mal era um sussurro. Então todo esse tempo as dores de cabeça, a escola...
Nós pagamos eles muito bem. O telefone ficou em silêncio por 1 minuto antes que ela dissesse uma última coisa. Você deveria voltar para casa. Naquela noite, ela o levou a um porão que ele nem sabia que existia. A sala cheirava levemente a produtos químicos e, em uma prateleira no canto de trás, havia um grande frasco de vidro. Dentro dele flutuava um cérebro humano. Pequenas bolhas ainda se moviam pelo líquido. Jeff o encarou, estupefato, enquanto sua mãe cruzava as mãos com calma. Isso era o Bradley. Nós o substituímos. Trocamos ele. Demos o corpo que ele não merecia para você, para que você pudesse recomeçar. O silêncio reinava. Finalmente, ela suspirou novamente. Havia apenas uma pequena falha em nosso plano. Jeff olhou para ela lentamente. Quando você acordou após a cirurgia, disse ela, de alguma forma você ainda sabia que seu nome era Jeff. Ela balançou a cabeça. Tudo por causa de um meme estúpido. E aí, o que acharam? Olha, eu não esperava que essa história fosse terminar em transferência de cérebros. Isso foi uma senhora reviravolta pra mim. E assim, que raio de meme é esse? Eu nunca tinha ouvido falar desse meme até fazer a narração dessa história. Mas me parece o tipo de coisa que ficaria colada na mente de um jovem. Tanto que, né, foi o que aconteceu, praticamente a única memória que o Jeff reteve. E por que os pais continuaram guardando o cérebro do outro menino dentro de um jarro? Qual a necessidade disso? Me contem aí nos comentários o que acharam e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!